E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 6 de julho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, queda hoje de 1,67%. Então aqui no tempo gráfico diário, vocês veem o candle que deixou. Alertei ontem que estava aqui numa região de 61,8 e que poderia deixar aqui um Joy de Nápoles, né, engatilhado. Só não esperava que fosse assim com tanta movimento assim tão forte hoje, né? Se talvez fechasse um pouco mais aqui abaixo. Então, aqui praticamente, caso eu tive Joy de Nápoles amanhã na perda desse candle de hoje, praticamente já seria o pivô, né? Então, seria uma operação já com um stop alto aqui para ativação desse pivô. Mas um ponto importante principalmente, a gente pegar aqui o semanal, começa a perder aqui a parte de baixo, né, do candle da semana passada, então aqui testou novamente, aqui a gente já pega com uma resistência boa. O estocástico no semanal já estava apontando para baixo, então caso ative realmente esse Joy de Nápoles, caso ative o pivô, mais um sinal da força dos vendedores aqui nesse ponto. Então continuar observando aqui o índice futuro. Em relação ao Ibovespa, o Ibov queda de 1,78%, semelhante, né? Então a gente vê aqui topo de uma consolidação, estocástico apontando para baixo, testou aqui essa parte superior e começa a fechar aqui abaixo do candle da semana passada. Esse aqui é um ponto importante para os vendedores também. Em relação ao Ibovespa, vocês veem aqui também um topo, um fundo, um topo abaixo do anterior, mas acima aqueles fundinhos, né? Esse ponto. Candle fechando abaixo da média de 3. Caso perca aqui a mínima do candle de hoje, ativaria o de hoje de Nápoles, stop aqui em cima, mas também um ponto já bem avançado, né? Se tivesse fechado um pouco mais aqui para cima, podia deixar a operação um pouco mais assimétrica. Então aqui bem próximo já de ativar o pivô, né? Caso perca amanhã. Né? Primeiro ativo de hoje, Anime 3, um ativo que caiu 9,44% no dia de hoje. É um ativo que ativou um trap, então tentou ganhar aqui essa região, essa resistência. Deixou essa sombra no dia de ontem, hoje perdeu a mínima do candle de hoje, perdeu a mínima do candle de ontem, então ativada a trap. O alvo da trap seria este candle aqui duas vezes para baixo, então seria ali uns R$ 3,47. E um outro ponto importante aqui seria, aqui pelo tempo gráfico diário, vocês veem aqui a probabilidade de já ativar aqui um pivô também, né? Então seria esse movimento aqui, caso rompa aqui embaixo. Então esse é o cenário aqui em Anima. Próximo ativo de hoje, Cogni 3. Cogna caiu hoje 4,20% e é um ativo que aqui pode deixar um Joy de Nápoles, tá? Então deixou aqui engatilhado. Quem viu isso foi até o Marcelo hoje lá na sala, comentou de fato que já engatilhado, caso perca aqui a mínima do candle de hoje, ativaria a venda, né? O stop seria aqui acima deste candle, seria um stop um pouco caro, né? De quase 7%, mas os alvos aqui bem interessantes, né? O primeiro aqui seria 6,50 e aí a gente projetaria o pivô para baixo. Então, o primeiro alvo do pivô, do momento aqui que perde, né? Deixa eu arrumar aqui um pouco melhor. Que perderia seria bem expressivo, né? A gente estaríamos falando de um alvo de uns 16% para baixo, caso ative esse pivô. Próximo ativo, Edux 3, é um ativo que fechou em queda de 3,25%, não fechou com uma queda assim tão expressiva. E aqui na perda do candle de ontem, até comentei ontem que deixaria engatilhado, né, um trap, aconteceu a perda aqui do candle, ativou um trap de venda. O alvo desse trap é este candle aqui apontado para baixo, seria nos R$ 16,67. Então aqui a gente já veria o que? Esse movimento um pouco mais forte também. Poderia inclusive depois ver aqui a questão de um topo duplo, caso perdesse aqui já projetando mais para baixo ainda. Próximo ativo de hoje, CAB3. É um ativo que não deixou, né, um trap aqui nessa região, havia tentado superar. Fechou aqui um candle que lembra um pouco um Harami, né? Então isso daqui é um sinal de venda, né? Ocorrendo aqui nesse ponto, mas não é um setup assim muito aconselhável, né? Um padrão aqui de candles. Um ponto importante seria aqui
OBV indo para baixo, nessa divergência que já foi comentada algumas vezes. Outro ponto importante, o alvo aqui do trap no mensal, né, que bateu ontem, que seria os R$ 5,80. Próximo ativo, BRFS3. Um ativo que hoje deu uma devolvida, ontem havia subido forte, hoje caiu 4,76%. Então, não ativou nenhum tipo de padrão. Teria ativado caso perdesse o candle de ontem, mas seria um movimento muito, muito forte aqui na venda, né? O volume hoje foi alto, mas assim, em relação aos indicadores, segue bem aqui, não teve nenhum movimento muito expressivo apesar da queda. Próximo ativo, Vale 3, Vale. Vale hoje caiu 0,72%. Aquele de Ordinápolis, né, não confirmou realmente. Agora aqui já está até lembrando aqui um pouco um oco, que mesmo que seja no fundo, mas que um movimento feio pra caramba em Vale. E pelo semanal, vocês veem já aqui um movimento que parece estar testando aqui essa resistência também da semana passada e já querendo perder. Então, sigo com, deixa eu ativar aqui o alarme, com esse ponto dos R$ 62 como um ponto bom para compra, que seria a parte inferior desse retângulo, né, dessa consolidação maior. Próximo ativo de hoje, Sebav. Sebav é um ativo que tem na verdade uma divergência boa no OBV. Hoje, mesmo com a queda do Ibov, esteve subindo bem. No final do dia devolveu e praticamente já perdeu também aqui essa resistência, né? Esse suporte que no caso não tentou ganhar aqui o candle de ontem, não conseguiu, fechou em queda de 0,20, mas um movimento que apesar da divergência não mostra assim muita confiança para compra, né? Ponto importante em Sebav, os 4,82 ou até os 4,74, que pode ser um suporte bom. Próximo ativo, Itaúsa. Itaúsa ativou hoje um trap, eu não havia visto, né? Fui ver agora aqui após o encerramento do mercado. Então fechou um trap aqui, o candle de ontem tentou ganhar essa região e o de hoje perdeu a mínima dele, ativou um trap aqui com um stop que nem é tão caro. Um stop aqui de... Deixa eu calcular aqui o alvo. Tem como alvo os R$ 9,14 e o stop... Deixa eu apagar aqui. O stop seria aqui no topo, seria de 2,71%, não é stop tão caro. Pontos assim contrários a essa operação, o ABV segue forte e a FR já mostra divergência, mas o ABV forte. Mas assim, um trade até com um stop curto, né? Um stop barato. Próximo ativo, CVC. CVC caiu hoje 5,83%. A gente tem aqui, deixa eu até retomar aqui, seria o terceiro alvo. O segundo alvo de CVC é um pouco mais embaixo, seria aqui nos R$ 3,07, mais ou menos, R$ 3,08. Então esse aqui seria o segundo alvo desse pivô. Pivô que foi ativado aqui em cima. Deixa eu até arrumar aqui esse ponto. Seria aqui, os R$ 3,18. Então bateu hoje no segundo alvo, tá? Então o segundo alvo aqui atingido no dia de hoje, CVC. O terceiro alvo do pivô, R$ 2,70, praticamente no fundo aqui dessa consolidação, que é o que mostra o OBV hoje, né? O OBV bem feio aqui desse ativo. Próximo ativo, Gol 4. É um ativo que hoje caiu quase 10%, caiu forte. Estava próximo aqui do terceiro alvo do pivô, que seria nos 13,89. Perdeu aqui essa região. Agora aqui deixa um movimento bem forte aqui para baixo, o FR caiu bem, né? O OBV não teve tanta diferença. Então quem estiver guiando o trade, torcer por essa média de 20 aqui, mas este candle de hoje foi bem expressivo, né? Então é um candle que a gente vê aqui que engolfou vários outros dias. Então a subida foi bem lenta, a subida a conta gotas e hoje uma derramada, né? Que caiu com bastante força. Próximo ativo, MRV. MRV eu comentei que aqui seria um ponto importante, uma resistência, aqui nos R$ 13,17, bateu aqui e tem segurado, né? Então no dia de hoje fechou em alta de 1,09%, tocou nessa região e devolveu. Então aqui é importante ficar de olho, tá? Talvez ver a questão de um parcial. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem curtir e comentar, até a próxima.